neste culto tão proveitoso, culto de missões. E assim como já foi cantado, que o Senhor Ele inflame o nosso coração para nós fazermos missões. Eu quero, junto com os irmãos, fazer uma rápida reflexão, não vou tomar muito tempo. Um texto bíblico muito conhecido, João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Amém. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tome seu assento em nome de Jesus. Nós estávamos meditando um pouco sobre a palavra que nós viemos trazer nesta noite. E por ser um culto de missões, nós procuramos trazer alguma colocação que se referisse ao fazer missões. E Deus me fez lembrar o capítulo 3 e o versículo 16 do Evangelho segundo escreveu João, que demonstra-nos algumas colocações de Deus, demonstra-nos a missão efetuada pelo Criador para trazer de volta a raça humana. Este versículo emblemático, muito conhecido pela igreja. Esta fala de Jesus não foi dita para uma grande multidão, ela não foi pregada diante de muitos ouvintes, mas Jesus, ele, quando expressou o capítulo 3 e o versículo 16, ao qual João escrevera, ele estava na casa de um homem que precisava entender quem era Deus. Ele estava na casa de um homem que precisava entender quem era o Filho de Deus. Ele estava na casa de um homem que, por mais que dentro do seu coração existisse um conhecimento sobre as leis de Deus, ele precisava entender que tudo aquilo que ele conhecia, ou tudo aquilo que ele sabia diante do seu conhecimento, não era o suficiente para o fazer uma nova criatura. E Jesus se apresenta diante dele, trazendo uma visão panorâmica daquele que veio ao mundo para trazer a salvação daquele que estava perdido. E no decorrer da sua mensagem, no decorrer da conversa com Nicodemos, é aí que Jesus ele começa a fazer algumas comparações entre o Antigo Testamento e o Novo. E Jesus diz a Nicodemos que da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, era necessário também que o Filho do Homem fosse levantado. E de repente Jesus ele solta esta fala dizendo: porque Deus amou o mundo. E se colocarmos aqui uma interrogação na fala de Jesus, nesta primeira colocação nós temos que nos questionar no início: qual a razão de Deus amar o mundo? Qual a razão de Deus amar você? Ou qual a razão de Deus nos amar? E falando sobre amor, nós temos que nos remeter um pouco ao início do conhecimento filosófico, quando assim Platão, no livro O Banquete, ele começa a trazer algumas demonstrações de amor, fazendo algumas colocações. Ele fala de um amor que fica conhecido como amor platônico, que é um amor que não faz um pré-julgamento por aquilo que você é, não faz colocações por aquilo que
E aqui vem-nos a pergunta: por que foi que Deus amou o mundo? Platão ele estava colocando o seu amor dependendo de virtudes e de colocações do outro. E o amor de Deus não pode ser considerado como este amor, porque se perguntarmos por que Deus nos amou, nós não encontraremos razões o suficiente para Deus nos amar. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou no momento em que você veio à igreja e confessou a Ele como seu Salvador. Deus amou você quando você ainda era pecador. Deus amou você quando você ainda estava lá fora perdido. Deus amou você quando você ainda nem sequer o conhecia. Deus o amou quando você ainda nem sequer o glorificava. Deus o amou quando você ainda nem sequer o servia. Porque a Bíblia diz que nós éramos ímpios quando o amor de Deus já estava sobre nós. E aqui eu abro um parênteses para dizer a você, meu amigo, que Deus te ama. Independentemente das suas colocações, independentemente da sua fala, independentemente das suas atitudes, independentemente do seu dia a dia, independentemente das suas colocações, Deus está te dizendo nesta noite: eu amo você. Eu queria que você dissesse isso para o seu amigo: Deus, Ele te ama. Independentemente das circunstâncias, Deus continua amando você. E é interessante que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 11, ele diz que não existe ninguém que possa recompensar Deus, porque tudo que nós fizermos por Deus é porque Deus já fez por nós primeiro. E João ele vem dizendo que Deus nos amou primeiro. Isso significa que você só ama a Deus porque Deus te amou primeiro. Deus não precisa que as suas ações sejam positivas, Ele te ama. E os gregos eles tiraram algumas colocações sobre o amor, e eles se dividiram em algumas colocações. A primeira delas é amor filial ou amor filéu, que significa amor humano. E pode ter certeza, toda relação humana de amor é uma relação por interesses. Toda e qualquer relação humana que envolve o amor humano é amor por interesse. Esse amor é um amor que é condicionado ao outro me amar para que eu possa amá-lo. Esse amor é condicionado para que eu faça atitudes positivas quando o outro faz atitudes positivas a meu respeito. E ai de nós, se o amor de Deus por nós fosse um amor humano. Se Deus nos amasse como o amor filéu, o amor filho, Ele transmite, nós não estaríamos aqui esta noite. Porque se Deus Ele fosse nos amar de acordo com os nossos atributos positivos, Deus não nos amaria. A grande questão é que Deus nos amou primeiro. A grande questão é que Deus não precisou da ação de Lenildo para que Ele me amasse. Ele me amou antes da minha própria ação. Amigo, Deus Ele te ama. Igreja, Deus Ele nos ama. Como eu queria que você entendesse isso nesta noite. Deus Ele ama você. Deus Ele ama você. Deus não ama mais a mim porque prego do que a você que não prega. Deus me ama do mesmo jeito que ama você que não prega. Deus ama a mim do mesmo jeito que ama a você. Deus ama o pastor do mesmo jeito que ama o membro. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Porque Deus nos amou, não tem razões. Porque Deus nos amou, não existe atitudes nossas para que Ele nos ame. A grande questão é que Ele nos amou primeiro. Jesus começa perguntando ou se questionando, trazendo para Nicodemos a ideia de por que Deus nos amou. E é engraçado que Ele vem e diz: porque Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito. E a nossa diz: porque
Não existe uma expressão, não existe um vocabulário, alguma palavra no nosso português que descreva o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira. Não tem como descrever esse amor. Não tem como um poeta falar sobre este amor, porque por mais que ele coloque em letras o amor de Deus, ele não vai chegar à totalidade desse amor. Por mais que alguém escreva livros e mais livros sobre o amor de Deus, não vai conseguir descrever esse amor. Por mais que você, com todas as suas palavras, expresse o amor, não vai conseguir chegar ao amor de Deus pela humanidade. Deus nos amou de tal maneira. Então, na primeira parte, Jesus está dizendo: olha, o amor de Deus é completo, o amor de Deus é incondicional. Ele não precisa que você o ame para que Ele lhe ama. Ele lhe ama mesmo sem você o amar. E depois ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Todo amor exige um apego, exige de nós um apego, existe de nós um dar. E é por isso que Deus, ele provou o seu amor para conosco, dando o seu único filho para morrer por nós. Jesus está dizendo: ele deu alguma coisa para provar que ele amava você. Porque amar com palavras é muito fácil. Quantas vezes temos algumas pessoas e amigos que batem nos nossos ombros: eu amo você. Quando as pessoas se apresentam usando essa frase dizendo eu te amo, mas são apenas palavras. Palavras que não produzem resultados quando é necessário que a atitude seja demonstrada. E para fazer missões temos que amar. Paulo disse: eu me gastarei e vou me deixar gastar pelas almas de vocês. Não existe missões sem amor. E Jesus está dizendo porque Deus deu o seu Filho unigênito. Deus deu o melhor que Ele tinha para missões. Deus deu o melhor que Ele tinha para missões. Dá para você entender isso? Eu vou repetir. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha para missões. Diga para o seu amigo, isso eu quero que fique na cabeça da gente. Diga: Deus deu o melhor que Ele tinha para missões. Eu pergunto: o que é que você tem dado para missões? O que é que nós temos dado para missões? Eu posso dizer isso porque faço parte da igreja. Às vezes a gente conversa sobre missões e o nosso pastor ele diz que é tão pouco oferta para missões. Às vezes vemos tanta coisa acontecendo no mundo e cá entre nós a gente se preocupa um pouco com missões. Porque pensamos que missões é para o pregador, pensamos que missões é para o pastor, pensamos que missões é para os obreiros, pensamos que missões é para aqueles que foram chamados para fazer missões. Quando ela diz ide por todo mundo, não é o pastor, não é o obreiro, é todo aquele que recebeu, é todo aquele que tem, é todo aquele que foi alcançado. Ele tem alguma coisa para dar para missões. E ontem eu estava no trabalho, nós paramos um pouco, e um dos jovens me perguntou alguma coisa sobre Deus, e nós começamos a falar do amor de Deus ali, começamos a falar para 2, daqui a pouco chegou 3, 4, 5, quando a gente menos se esperou tinha 10, 15 jovens ouvindo a palavra de Deus, porque nós somos ocasionados a fazer missões. E você tem um remédio que as almas precisam. E você tem a palavra que o perdido precisa. E você tem a mensagem que o ímpio precisa. Nós temos o remédio que essa geração precisa. E Deus está dizendo: olha, Jesus está dizendo para Nicodemos, ele fez missões a tal ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Existe um propósito de dar, e esse dar traz um grande resultado para aquele que crê. E nesta noite, esta missão feita por Deus, que é resultado de todos nós que estamos aqui, que veio através de seu único filho, unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para abrir a porta para aqueles que creem, para aqueles que acreditam neste tão grande milagre que é efetuado na cruz para a salvação do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Eu lhe convido nesta noite a crer nessa cruz, eu lhe convido nesta noite a crer nesse filho, eu lhe convido nesta noite a crer nessa missão efetuada pela sua vida. Você não precisa fazer muita coisa, você precisa crer. Você não precisa subir escadas de joelhos, você precisa crer. Isso é tão maravilhoso quando o Espírito Santo ele penetra no nosso coração e nos faz crer no Cristo crucificado. E qual o resultado daquele que crê? Ele vai ter a vida eterna. Aleluia. Essa ideia de vida eterna no grego dá uma ideia de algo vitalício, é algo que não tem fim, é algo que não se acaba. A missão foi feita por Deus para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse trecho é a mensagem para a igreja. Esse trecho é a mensagem para você levar para o seu amigo. Todo aquele que crê naquele que veio morrer na cruz, ele terá, ele tem a vida eterna. O nosso maior exemplo de missões, Deus pegou o melhor que ele tinha e disse: está aqui, pela sua vida. E quantos missionários, eu concluo aqui, estão perdendo as suas vidas? Enquanto nós estamos aqui no Brasil, um país tão livre, essa liberdade provoca até algumas coisas mesmo fora do que se diz liberdade. Nós temos a oportunidade de andar com a Bíblia debaixo do nosso braço e fazermos missões dentro da nossa casa, fazer missões na faculdade, fazer missões no trabalho. Onde nós estivermos, nós podemos ser um missionário de Deus. E a grande questão, muitas das vezes, não é se você sabe falar, mas ainda que você não fale nada, mas o teu testemunho pode mudar a vida de alguém. Ainda que você não conheça a Bíblia de cor e salteado, nem tenha tanta habilidade, mas a sua forma de agir pode salvar alguém. Alguém um dia pode levantar a sua mão e dizer: eu quero servir o Deus que você serve, você é diferente. Eu quero servir o Deus que você serve porque as suas atitudes não são normais. Eu acho lindo de vez em quando alguém chega no trabalho pra gente dentro, parece que não sou daqui, velho, isso é estranho. Eu digo: essa é a nossa proposta, é esse nosso dever, é fazer missões onde estivermos, é sermos diferentes onde estivermos, e as pessoas olhar para nós e ver que existe Cristo, olhar para nós e ver que existe um Deus que fez o diferencial na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe nesta noite. Lembre-se, missões estão no coração de Deus e precisa estar no nosso coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Depois de ouvir a mensagem de Deus através da música e da pregação da palavra de Deus, eu quero saber se tem alguém que nesta noite quer entregar a sua vida para Deus, entregar a sua vida a Jesus. Você já ouviu?